Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente falar muito aqui sobre o Vasco, atualizar as últimas informações desse time que vive aí mais uma vez uma reformulação de elenco, né? Mais uma vez a gente vai começar tudo do zero, porque deu tudo errado e vai ter que ir embora todo mundo e vai ter que montar um time do zero novamente. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre jogadores aí que provavelmente não, que vão deixar o Vasco, né? Que não devem mais jogar pelo Vasco. A barca vai ser gigante, mas alguns já não devem mais, né, atuar pelo clube. O Andrei, por exemplo, já foi anunciado ontem que não fica, que não vai renovar o seu contrato. Tem outros jogadores aqui, mais 5 jogadores que também não vão renovar, não ficam para 2022. Enfim, muita coisa para a gente conversar. Vamos falar também sobre o Alexandre Matos, né, que nesse momento é o nome favorito aí para assumir o cargo de diretor executivo do Vasco. Enfim, muita coisa aqui para a gente trocar ideia depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Somos mais de 151 mil vascaínos. Apesar do Vasco não ajudar, agradeço demais aí você que me assiste aqui todos os dias. Então, tamo junto. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, sabadão, fim de semana. Fim de semana é bom de acompanhar o quê? Futebol europeu. Você que gosta de acompanhar o futebol europeu, eu recomendo você ter o OneFootball, porque o OneFootball, além de ter o campeonato alemão, que você acompanha de graça, todos os jogos, gratuitamente, é só baixar, não tem pegadinha, você baixa e escolhe o jogo que você quer assistir e assiste. Se não deu para assistir ao vivo, pode assistir reprise, melhores momentos, enfim. O futebol é completo. Além do campeonato alemão, tem vários outros campeonatos europeus para você assistir gratuitamente. E o OneFootball também tem notícias de futebol, né? Você que gosta de notícias de futebol, você que acompanha o canal gosta, né, de notícias de futebol. Então no OneFootball você fica sabendo tudo o que acontece no Vasco, nos outros clubes do futebol brasileiro, enfim. Tudo em primeira mão com notificações no seu celular. Baixe agora, é de graça, o link está na descrição do vídeo e tem um QR Code também que apareceu na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar de graça. Bom, e vamos começar aqui falando sobre Alexandre Matos, né? Que nesse momento talvez seja o nome favorito aí da diretoria do Vasco, das pessoas que são ligadas ao Vasco para assumir esse cargo de diretor de futebol, né, do clube. Que nos últimos anos o Vasco acabou apostando em nomes assim não tão conhecidos, né? Em apostas realmente. O André Mazzucco, que era um diretor de Paraná, acho que ele trabalhou no Red Bull também, né? Mas que não tem uma pressão. No Paysandu, que é um clube grande no norte, mas que não tem a dimensão do Vasco. E depois o Alexandre Pássaro, que é um completo estagiário, que foi esse horror, né? O Alexandre Pássaro foi um horror, né, comandando o futebol do Vasco, o pior da história, já disse aqui algumas vezes, e vou continuar dizendo, o pior diretor de futebol da história do Vasco, porque ainda tentam, não, porque reformulou o futebol é profissional, não tem nada disso. Mais uma vez o Vasco vai ter que começar um planejamento do zero, porque não dá para aproveitar nada do que o Alexandre Pássaro montou. Então, um trabalho horroroso, um trabalho pífio, que graças a Deus foi interrompido, né? Graças a Deus ele não continua. Então, o torcedor e as pessoas de dentro do Vasco também agora pensam no seguinte: pô, apostamos 2 vezes, não deu certo, talvez seja a hora de ir para alguém mais cascudo, né? Alguém que tenha nome, alguém que tenha as costas largas, né? Alguém que tenha pulso. E o nome do momento é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos ainda não foi procurado pelo Vasco, né? Mas já deixou as portas abertas. Entrevistas aí que ele deu, respondendo pergunta do Nicola, né, sobre a sondagem, respondendo também ao Fábio Azevedo, deixou ali as portas abertas, né, dizendo que se apresentarem um projeto bacana para ele, ele pode sim pensar e aceitar uma proposta do Vasco. Nesse momento o Alexandre Matos está nos Estados Unidos, né, ele tinha ido para lá para resolver um problema de visto e quem sabe assinar com um clube lá da Série B do campeonato dos Estados Unidos, mas que envolve muita grana também, né? Mas, quem sabe, né, pintando aí uma situação do Vasco, possa fazer com que o Alexandre Matos pense nessa possibilidade e volte ao Brasil, ele que foi diretor de futebol do Palmeiras, do Cruzeiro, do América Mineiro
e também do Atlético Mineiro. Neste momento é o nome mais comentado aí para o cargo de diretor de futebol do Vasco da Gama. Bom, vamos falar aqui agora de jogadores do Vasco, né? Jogadores que estão de saída, né? Que não permanecem para a próxima temporada. Bom, vou começar aqui com uma notícia que é no mínimo engraçada, né? Que surgiu ontem, tá passando aí o print na sua tela, que emprestado pelo Bragantino, Morato gostaria de permanecer no Vasco. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Morato, eu também gostaria, sabe do quê? De hoje, sábado, é dia de Mega Sena, eu gostaria hoje de ganhar da Mega Sena. Mas eu não vou ganhar na Mega Sena, sabe por quê? Porque eu não joguei. E você não vai ficar no Vasco exatamente por isso, você não jogou. Você não jogou absolutamente nada. Tirando aquela partida contra o Flamengo lá, que realmente, você ajudou demais naquele jogo. Foi importante naquela vitória que a gente precisava vencer o rival. Mas fora aquilo, a sua temporada foi um desastre. Então, você não vai ficar no Vasco, você não jogou absolutamente nada. Os últimos jogos aí você foi o jogador mais hostilizado pela torcida do Vasco. Então, esquece, né? Gostaria de permanecer, mas não vai. Eu também gostaria de ter uma cobertura no Leblon, gostaria de ter uma Mitsubishi na garagem, uma Ferrari, mas não tenho. Então é isso, né? Eu gostaria de ter muita coisa, assim como você gostaria de ficar no Vasco, e você não vai ficar, graças a Deus. Quem também não fica é o Andrei, né? O Andrei, a notícia que saiu ontem, que o Andrei não vai renovar o contrato com o Vasco, e após 17 anos aí no clube, o Andrei vai sair de graça, né? O jogador que já foi considerado uma das maiores joias do Vasco aí nos últimos anos, mas que vem oscilando muito aí nas últimas temporadas, uma relação também que já está muito desgastada, e nesse ano, com toda certeza, esse caldo entornou de vez, a torcida não tem mais paciência com o Andrei, e eu sinceramente também não tenho mais paciência com o Andrei, e o contrato dele que se encerra não será renovado aí, acordo entre ambas as partes, né? O Vasco não faz muita questão e o Andrei também não faz muita questão. Dizem que ele tem sondagem do Santos, do Inter, provavelmente aí vai para um outro clube do futebol brasileiro, mas não fica no Vasco. Se encerra a passagem do Andrei aí após 17 anos de Vasco da Gama, chegou criança, se formou como homem, como profissional, mas uma hora a vida tem que seguir, né? O ciclo acabou e realmente não tem mais clima para o Andrei ficar em São Januário. E bom, além do Andrei, mais 5 jogadores, né, vão sair e não devem permanecer, e não devem nem atuar, né, nas próximas 3 partidas do Vasco, nas últimas 3 partidas da temporada. São eles: Léo Jabá, Michel, Morato, Valber e Daniel Amorim. Eles devem ser aí os primeiros integrantes dessa barca que começa a zarpar de São Januário. Michel, Morato, Valber e Daniel Amorim deverão aí ser os primeiros a saírem, né? Eles serão devolvidos aos seus clubes de origem, já que todos eles estão no Vasco por empréstimo. Michel do Grêmio, Morato Red Bull Bragantino, o Valber Atlético Paranaense e Daniel Amorim da Tombense, o Léo Jabá do clube grego. O Léo Jabá que já não vem sendo relacionado também há algum tempo. Depois, numa segunda barca, né, deve sair o Hernando, o Zeca, o Vanderlei, o Marquinhos Gabriel, o Rômulo. Provavelmente eles ainda vão jogar nessas últimas partidas de 2021, mas não ficam para 2022. Situação de Leandro Castanho e Léo Matos ainda deve ser estudada, mas, enfim, a tendência também é que não tenha mais clima e que também não fique em São Januário, mas é uma situação mais para frente. A única certeza que a gente tem é que o Nenê fica, né? Esse fica para 2022. E eu vou ficando por aqui. Um bom sábado aí para você. Aproveite seu sábado. Eu volto hoje ainda para falar sobre o Vasco. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.